Depois de nos termos reunido ontem para celebrar numa única solenidade a festa de Todos os Santos, a Igreja reúne-se no dia seguinte, como nós hoje aqui reunidos, para lembrarmos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição. As leituras que nós escutamos não nos falam de morte, falam-nos de vida, quer direta, quer indiretamente. São leituras que nos ajudam a perceber este grande mistério, difícil ainda para o ser humano, que é o da morte. Vermos a morte como uma fatalidade, como o fim de tudo, como se a nossa vida só tivesse sentido por aquilo que vivemos nas alegrias e nas tristezas, nos trabalhos e nos descansos. Lembrarmos hoje estes nossos irmãos que nos precederam na fé. Por um lado, aqueles que nos são próximos, os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos benfeitores, aquelas pessoas que passaram pela nossa vida e nos marcaram. Mas também queremos que a nossa Eucaristia de hoje seja solidária por todas aquelas pessoas que não têm quem se lembre delas, quem reze por elas. Assim como ontem celebrávamos numa única festa todos os santos, os mais conhecidos e os menos conhecidos, hoje é-nos pedido que rezemos por todos aqueles que não têm quem rezem por eles ou aqueles que estão esquecidos, às vezes até pela própria família. Nós o que estamos aqui a fazer é cumprir um piedoso dever, como escutávamos na primeira leitura, e como nós também aprendemos na catequese, nas obras de misericórdia, sobretudo nas espirituais, a última é rezar a Deus pelos vivos e defuntos. Na primeira leitura de hoje, tirada do segundo livro dos Macabeus, vemos como este Judas Macabeu faz um peditório para que se reze pelos que tinham morrido, pelos pecados dos que tinham morrido. E falo não por descargo de consciência ou por dever puramente circunstancial, mas dizia a leitura, ele praticou assim uma ação muito digna e muito nobre porque estava inspirado na esperança da ressurreição. Ora, é isto que nós celebramos hoje, uma esperança da ressurreição. Por isso dizia que estas leituras não nos falam de morte, mas sim de vida. É certo que, olhando para o cemitério, vemos os túmulos dos que lá estão, mas não estão lá, está o que restou deles, os restos mortais, porque eles estão em Deus. E é por isso que nós lhes rezamos, para que agora sim conheçam a Deus e que o vejam face a face. E que agora eles descansem verdadeiramente em Cristo depois de vidas tão penosas e tão sofridas. Nós estamos aqui hoje, então, a celebrar este sacrifício da Eucaristia, lembrando a morte e a ressurreição de Cristo, que é a luz para a nossa morte e para a nossa ressurreição. Depois, na segunda leitura, escutámos esta palavra de São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, que de uma maneira muito bonita nos fala do que significa a nossa existência aqui, mas como uma continuidade em Deus. São Paulo falava-nos desta morada que é aqui terrena. Numa outra passagem ele até compara a nossa vida a uma tenda que se monta e que um dia tem que se desmontar, mas não ficamos, por assim dizer, sem abrigo. Adquirimos uma morada no coração de Deus. E São Paulo, nesta carta, faz-nos lembrar que nós não somos eternos neste mundo. Somos eternos, sim, mas numa existência com Deus. Neste mundo não somos eternos. Algum motivo fará para que algum dia nós desapareçamos daqui, para vivermos e continuarmos vivos em Deus. Por isso São Paulo dizia que esta vida é como que um exílio. Não estamos aqui para sempre, porque a nossa vida é uma vida com Deus e para Deus. Talvez o último versículo desta segunda leitura nos dê um bocadinho de medo e até nos possa causar um bocadinho de espanto,
como é que São Paulo poderá ter dito que nós vamos comparecer diante de um tribunal, o Tribunal de Cristo, e cada um vai receber o que tiver merecido enquanto esteve aqui neste mundo, quer o bem, quer o mal. Podíamos pensar, então, mas Deus vai nos dar segundo o mal que praticamos? Então a misericórdia de Deus não é maior do que o nosso pecado? Certamente que sim. Mas não deixa de ser verdade que o bem que nós aqui fazemos ajuda-nos a ir para o céu. Não fazemos o bem para ir para o céu, senão estaríamos a comprar o céu. Mas o bem que fazemos é um bem que agrada a Deus e que nos faz encaminhar para o céu. Portanto, este último aviso não é para que a gente tenha medo de acertar contas com Deus, mas para, uma vez mais, aprendermos a desviar-nos do caminho do mal e percorrermos sempre o caminho do bem, porque é o único caminho que nos leva até Deus. E no Evangelho, esta conhecida passagem do diálogo de Jesus com Marta a propósito da morte do seu irmão Lázaro. Marta achava que a ressurreição era só no fim dos tempos, um dia ele há de ressuscitar. E Jesus diz-lhe, não, eu sou a ressurreição e a vida. O teu irmão vai ressuscitar agora, como realmente aconteceu. A nossa ressurreição, a nossa vida em Cristo, não é um mistério da ciência, é um mistério da fé. Só o podemos perceber segundo o que a Igreja nos vai dizendo, mas é para nós um sinal de esperança, de que a nossa vida não termina aqui, de que a nossa vida, a nossa existência não termina num cemitério ou num pote de cinzas. A nossa vida continua unida para sempre em Deus. Que a celebração desta Eucaristia nos ajude então a rezarmos mais uma vez por todas estas pessoas que fizeram parte da nossa vida e que agora estão no coração de Deus. E cada um de nós que aqui está, pense também na sua vida. Pense que o bem que nós fazemos tem que ser sempre superior ao mal que possamos vir a fazer. Numa atitude muito cristã, que o Senhor nos conceda fazer sempre o bem e conseguir suportar o mal que nos é feito. Que assim seja.